Olá, amigos do Repórter Brasil Turismo, amigos do Mind Tour. Nosso novo motivo para continuar falando de turismo, divulgando o turismo e principalmente aprimorando o turismo. Nesse vídeo de hoje, eu quero pontuar a imensa capacidade que o Brasil tem de desperdiçar o seu potencial turístico. Aliás, nas cidades por onde viajei, eu sempre observei o seguinte: os destinos turísticos que mais têm condição natural de serem atrativos, eles, por já terem aquela condição natural, muitas vezes desperdiçam essa condição. Não conseguem ter o devido aproveitamento daquela condição que já está ali. Em outros casos, por exemplo, alguns lugares no Nordeste, que não precisariam de intervenções, de grandes parques ou de grandes empreendimentos que normalmente são milionários, que normalmente têm conchavos com prefeituras, e eu não estou falando dos corretos, eu não estou falando dos necessários, eu estou falando dos realmente dispensáveis e desnecessários. Às vezes você até destrói um pouco a natureza, um pouco não, destruir a natureza é sempre demais, para dar lugar a esses empreendimentos, porque eles conseguem monopolizar ou a cidade, ou o destino, ou aquele lugar daquele destino, e afunilar para si tudo que poderia ser melhor distribuído. Mas o ponto deste vídeo ainda não é esse. Muitos destinos turísticos que têm grande capacidade já natural, já são atrativos por natureza e só precisariam ali profissionalismo. Entenda-se o profissionalismo como sendo a forma mais justa, mais honesta e mais amigável de receber o turista e explorar o turismo, não o turista. Porém, na maioria dos destinos que visitei, o amadorismo ainda é predominante na maioria dos casos. Sem falar nessa cegueira que acomete a grande maioria dos gestores e o que realmente se precisa fazer: preservar a história, preservar a segurança, da cidade. Não é a segurança do turista, gente. É a segurança do morador da cidade, a segurança da cidade. Porque sendo a cidade segura, organizada, quem lá for visitar também vai se beneficiar deste trabalho, que é um trabalho da gestão pública. E isso está carente em todo o Brasil. Existem pequenos focos ali, pequenas áreas delimitadas, demarcadas, onde a segurança funciona, mas é tudo coisa para inglês ver, para gringo ver. Mas na realidade, a cidade em si, os verdadeiros pagantes de impostos, que sustentam a cidade, e os políticos, esses não recebem os verdadeiros serviços da gestão pública. Vamos citar exemplos mais próximos, mais claros aqui. Olha, eu vou começar pelo Rio de Janeiro. Não tem como não citar o Rio de Janeiro como referência num monte de coisas. Eu vou começar pelas coisas boas. O Rio de Janeiro é absurdamente lindo, Eu trabalhei com turismo no Rio de Janeiro durante 25 anos. Todas as escalas do turismo, de carregar mala em hotel, a recepção, guiamento e, por fim, como fotógrafo do Corcovado, que é o ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro, sem dúvidas. Não diria o mais importante, mas o mais famoso. Em segundo lugar vem o Pão de Açúcar, onde eu passei 4 anos filmando aquele trajeto todos os dias como cinegrafista de turismo, que era um serviço muito vendido dos anos 90 até os anos 2010. Foram essas 2 décadas que eu presenciei o absurdo que era aquele turismo do Rio de Janeiro em termos de quantidade. E nessa época eu passei 4 anos fazendo aquele passeio todos os dias. Então eu tenho propriedade para falar do que é aquele passeio, que por sinal é maravilhoso. Passeio ao Corcovado também, porque quando a gente filmava o Pão de Açúcar, a gente filmava o Corcovado também. Às vezes era só o Corcovado, às vezes era só pão. Então digamos que esses 4 anos eu tenha subido todos os dias nos 2. Depois eu monto minha própria produtora de vídeo e depois eu abandono o vídeo e passo a ser fotógrafo do Corcovado, aonde fiquei 10 anos conhecendo o funcionamento daquele ponto turístico importantíssimo para a divulgação do turismo do Brasil e que deveria servir como referência de segurança, de acessibilidade e de tudo que fosse de melhor no turismo, para que o mundo, quando chegasse ali, encontrasse realmente uma referência, uma aula de como receber o turista.
E não é assim. Nos 10 anos que trabalhei no Corcovado, eu nunca vi, por exemplo, eu vou falar do mais básico, eu não vou falar dos acidentes, das quedas de escada, dos suicídios que aconteceram ali, a falta de um olhar, né, profissional do turismo. Eu diria que até hoje o Corcovado ainda é o ponto de visitação turística aonde o amadorismo mais acontece. No Pão de Açúcar, hoje, eu diria que é o ponto turístico oficial, digamos assim, do Rio de Janeiro, aonde a acessibilidade, a segurança, enfim, e a possibilidade de você se envolver em um acidente é a mínima possível. O equipamento é maravilhoso, o teleférico do Pão de Açúcar é exemplo para o Brasil, né, e para o mundo até, um dos equipamentos de turismo mais confiáveis do mundo. Porém, mesmo assim, em 2005 até 2010, não havia tanto cuidado com o turista como há hoje. Isso por conta da internet. Porque antes, acontecia alguma coisa com o turismo, com o turista, morria ali mesmo. Só se fosse alguém muito importante ou algo muito importante, que ia sair na televisão, que ia sair, enfim, nos jornais. Mas normalmente esses incidentes eram abafados. Eu, pessoalmente, sofri um acidente no Pão de Açúcar, por exemplo, em 2005. Como cinegrafista de turismo, eu estava filmando, andando de costas, enfim, na hora que abriu lá o bondinho, eu fazendo a saída das pessoas, e tropecei num piso que estava solto, né, aquelas pedras portuguesas soltas, e caí em um abismo de 3 metros. Bati com a cabeça, quebrei a câmera, enfim. Não tive socorro, não tive atendimento, porque não havia até 2005, eu acredito que até 2010, 2012, só depois das Olimpíadas podem ser que tenham pensado em alguma coisa. Mas não havia um atendimento médico emergencial no Pão de Açúcar. No Cristo Redentor, pior ainda, tá? Que até alguns meses atrás ainda morreu um turista por falta de atendimento. E quando eu saí de lá em 2014, até então nunca havia existido. Só se colocava ali pontualmente quando iam uma autoridade, pessoas que eles considerassem importante, ou quando, por exemplo, na Jornada Mundial e nas Olimpíadas, tiveram ali uma ambulância aportada ali. Coisa para gringo ver. Acabou a Olimpíada, acabou a jornada, voltou a bandalheira a ser o que era. Então esses dois exemplos da única cidade que ganha milhões, bilhões com turismo, pode-se dizer, porque desde 1854 o trem do Corcovado funciona. Desde 1912 o teleférico do Pão de Açúcar funciona. Então esses dois pontos turísticos jamais, se tivessem uma política própria de respeito ao turista, jamais poderiam ser o caos que foram durante este século inteiro, melhorando agora talvez de 5, 10 anos para cá. Tendo o Rio de Janeiro como exemplo de extremo potencial, extrema beleza e ao mesmo tempo de extremo amadorismo, aliás, eu não vou usar para o Rio de Janeiro e para qualquer outra cidade que tenha realmente uma grande estrutura e que fature muito com turismo, eu não vou usar a palavra amadorismo. Isso aí é desrespeito, é falta de vergonha, falta de respeito e impunidade. O trem do Corcovado eu acredito que é o que mais cumpre o dever de casa, que investe continuamente, tem muitas falhas também, tem amadorismo também, tem desrespeito com o turista também, mas ultimamente, depois do advento da internet, começou a melhorar exponencialmente. Então hoje a acessibilidade é muito boa, o trem cuida das escadas rolantes desde o evento de 2008, 2017, quando ficamos acho que mais de 2 meses sem escada rolante, num ponto turístico que nunca parou de receber gente todos os dias. Então você quer exemplo pior de amadorismo e de falta de respeito com o turista do que o Rio de Janeiro? Não tem.